Olá, meus queridos irmãos e irmãs em Cristo. Hoje, quero compartilhar com vocês uma reflexão sobre uma das parábolas mais conhecidas de Jesus. A parábola do semeador. Essa parábola, encontrada nos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, é rica em significado e nos oferece profundas lições espirituais. Jesus começa a parábola dizendo: "Eis que o semeador saiu a semear." Imaginem um agricultor, com sua bolsa cheia de sementes, andando pelo campo, lançando-as ao solo. Algumas sementes caem à beira do caminho, outras em solo pedregoso, outras entre os espinhos, e finalmente, algumas em boa terra. Cada uma dessas sementes representa a palavra de Deus, e cada tipo de solo representa as diferentes condições do coração humano. Vamos refletir sobre cada um desses solos e o que eles nos ensinam. As sementes à beira do caminho. As sementes que caíram à beira do caminho foram rapidamente comidas pelas aves. Jesus explica que essas sementes representam aqueles que ouvem a palavra, mas não a entendem. O inimigo, representado pelas aves, vem e rouba a palavra que foi semeada em seus corações. Quantas vezes, irmãos, ouvimos a palavra de Deus, mas ela não encontra espaço para penetrar em nossos corações? Às vezes, estamos tão distraídos com as preocupações deste mundo que a palavra não tem a oportunidade de criar raízes em nós. Precisamos estar atentos para que nossos corações não se tornem como esse solo à beira do caminho, onde a palavra é facilmente roubada. As sementes no solo pedregoso. As sementes que caíram no solo pedregoso germinaram rapidamente, mas, por não terem raiz profunda, secaram sob o sol. Esse solo representa aqueles que recebem a palavra com alegria, mas, quando surgem as dificuldades, rapidamente abandonam a fé. Quantos de nós já passamos por momentos em que nossa fé foi testada? Talvez tenhamos iniciado nossa jornada com grande entusiasmo, mas, diante das adversidades, nossa fé enfraqueceu. Precisamos cultivar raízes profundas, firmadas na palavra de Deus, para que possamos resistir às provações e continuar firmes em nossa fé. As sementes entre os espinhos. As sementes que caíram entre os espinhos cresceram, mas foram sufocadas pelas preocupações deste mundo e pela sedução das riquezas. Este solo simboliza aqueles que permitem que as distrações da vida ofusquem a palavra de Deus em seus corações. Vivemos em um mundo cheio de distrações. As preocupações diárias, a busca por sucesso e as tentações materiais podem facilmente desviar nossa atenção de Deus. Quando permitimos que essas coisas tomem prioridade em nossas vidas, a palavra de Deus é sufocada, e nossa fé se torna infrutífera. Precisamos constantemente examinar nossas prioridades e garantir que Deus esteja sempre em primeiro lugar. As sementes na boa terra. Por fim, as sementes que caíram em boa terra produziram uma colheita abundante, algumas 30, outras 60 e outras 100 vezes mais. Esse solo representa aqueles que ouvem a palavra, a entendem e a praticam. Quando nossos corações estão abertos e receptivos à palavra de Deus, ela pode produzir frutos abundantes em nossas vidas. Isso não significa que não enfrentaremos desafios, mas significa que, mesmo em meio às dificuldades, nossa fé permanecerá firme, e nossa vida refletirá os frutos do Espírito: amor, alegria, paz, paciência, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Conclusão: o estado do nosso coração. A parábola do semeador nos chama a examinar o estado de nossos corações. Que tipo de solo somos? Estamos permitindo que a palavra de Deus crie raízes profundas em nós? Ou estamos permitindo que as distrações e as preocupações deste mundo nos afastem de Deus? Jesus nos chama a ser como a boa terra, onde a palavra de Deus pode crescer e produzir frutos em abundância. Isso exige de nós uma disposição para ouvir, entender e praticar a palavra em nossas vidas diárias. Não basta apenas ouvir, precisamos agir, permitindo que a palavra transforme nossas vidas de dentro para fora.
Oremos para que Deus prepare nossos corações para receber Sua palavra. Que possamos ser férteis, produzindo frutos que glorifiquem Seu nome. Que nossa fé seja profunda e inabalável, mesmo diante das adversidades, e que possamos refletir o amor de Cristo em tudo o que fazemos. Queridos irmãos e irmãs, se esta mensagem tocou o seu coração, eu te encorajo a refletir sobre o solo do seu coração e a buscar uma transformação profunda em Cristo. Se você deseja continuar crescendo espiritualmente, inscreva-se no canal, ative as notificações e compartilhe essa mensagem com amigos e familiares para que também sejam abençoados. E não se esqueça de deixar seu comentário abaixo, compartilhando como essa parábola impactou a sua vida. Vamos juntos criar uma comunidade de fé e crescimento espiritual. Que Deus te abençoe abundantemente.